Olá, estamos começando mais um Esporte em Debate, um projeto do INTEC e das faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e hoje estou com o Dr. Chico Prado, que vai focar junto comigo essa derrota do Guarani de Sobral para o Paysandu por 2-1 de virada, e também toda essa problemática envolvendo o time do Ceará e o Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro, em que houve uma questão muito grande em relação ao ato de fair play. Foi ou não foi fair play? Antes, vamos ouvir as considerações. Doutor Chico Prado, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo mais uma vez. Obrigado, Luzimar. Obrigado, amigos dessa grande televisão. É uma alegria estar mais uma vez aqui para nós debatermos algo sobre o esporte cearense. Sobre o esporte, vamos começar falando do Guarani, que no último sábado enfrentou no estádio do Junco a equipe do Paysandu, num jogo em que aparentemente, doutor Chico Prado, parecia muito fácil. O Guarani teve um gol marcado logo aos 33 minutos com o Jaécio de cabeça, e ainda no primeiro tempo, teve todo o domínio da partida, poderia ter feito um placar mais elástico, tudo isso no primeiro tempo, mas não teve competência de segurar o resultado no segundo tempo, onde um gol dobrado, porque foram uma jogada, eu diria até assim, na gíria do futebol, um gol foi a sombra do outro. 2 gols com a mesma característica, fazendo com que o time do Guarani fosse derrotado por 2-1. Um jogo até que poderia ter sido bom para o time sobralense, né, doutor? Eu estive lá, inclusive assisti o jogo, e você bem disse. Agora, o torcedor é sábio. O que foi denotado lá foi uma má escalação do time do Guarani. O Guarani tem muitas peças, mas o técnico não está sabendo colocar as peças no tempo certo e não sabendo mudar. E isso tem complicado o Guarani. Você foi feliz quando disse que o Guarani, quando marcou o primeiro gol, ele poderia ter feito mais um gol, principalmente no primeiro tempo. Mas caiu em retrair o seu jogo no segundo tempo. O que aconteceu? Time experiente, como é o time do Pará, sacou-se em procurar atacar através de jogadas importantes que advieram os 2 gols, como você bem disse. Já no crepúsculo da partida, uma bola de lateral foi alçada na pequena área e um lateral, por assim dizer, do Paysandu fez um gol. E logo mais, um pouco tempo, aconteceu uma jogada idêntica. Uma bola alçada também e foi feito o segundo gol. O Guarani caiu nas suas próprias pernas. Para você ter uma ideia, se a gente vendo o parâmetro da partida, o Guarani, com 2 minutos numa jogada do Bismarck, o Alex Paraíba de cabeça poderia ter feito o primeiro gol logo no começo da partida. Aos 6 minutos, o Léo Paraíba, numa jogada do Léo Andrade, poderia também ter feito um gol, numa jogada. Esses lances que eu estou retratando, doutor, você esteve lá, viu basicamente que poderia ter acontecido de uma forma mais prática, mais definitiva, né? Foram jogadas fáceis, jogadas que normalmente são convertidas em gols. Aos 9 minutos teve aquela jogada em que o Ribinha chegou na cara do gol. É verdade. Perdeu o gol feito. Aos 12 minutos foi a única vez em que o time do Paysandu esteve no ataque com situação de definição e o Marcelo Silva defendeu uma bola espetacular, chutada pelo Leandrinho. E o Guarani fez o gol aos 33 minutos, com o Joés de cabeça, numa jogada espetacular. Quando o Bismarck fez uma cobrança de escanteio, ele subiu muito bem no contrapé do goleiro, uma jogada espetacular. E o próprio Ribinha teve a oportunidade de fazer outro gol aos 39 minutos do primeiro tempo. Quer dizer, se a gente for fazer assim um parâmetro, um comparativo, a gente poderia até dizer que o Guarani poderia ter feito, matado o jogo todo no primeiro tempo. Poderia ter feito 3 ou 4 gols, e aí ficaria muito difícil para a equipe do Paysandu, que, diga-se de passagem, teve um segundo tempo superior ao time do Guarani, não por qualidades técnicas, e sim pelo fato do Guarani ter cedido oportunidades, ter errado muito. Quer dizer, foi um time que jogou em cima da má escalação do time do Guarani.
uma equipe que abriu o Átila e abriu o Rick, que são dois atletas, que o lateral esquerdo e um direito, que conseguem ter um corredor muito aberto, conseguem subir ficando um buraco muito aberto. E o João Neto, que é um cabeça de área, poderia descer para fazer um tripé de defesa. Não fez, procurou jogar um pouco mais adiantado, fazendo com que ficasse sacrificado tanto o Jaécio como o Arilson. E isso foi onde surgiram as oportunidades. Duas jogadas idênticas pelo setor esquerdo de ataque, setor direito de defesa do time do Guarani, bola alçada na área, um atleta defensor com um atacante. Ficou difícil. Duas jogadas idênticas, a bola alçada no meio do gol. Poderia ter havido mais precaução, mais ousadia, eu diria até, que é uma das coisas que a gente percebe no futebol cearense, doutor, é que os clubes do Ceará, quando estão ganhando, eles parece que não acreditam... Se retraem. Não acreditam no potencial dos seus atletas, né? Eles se retraem, fecham aquele cinturão, chamam o adversário para cima de si, para poder tentar explorar os contra-ataques. E aí é onde o bicho pega. Tem acontecido isso com o Guarani, tem acontecido isso com o Fortaleza, tem acontecido isso com o Ceará. O Icasa é que está bem na competição, né? O Icasa, que é uma das equipes que nós poucos tivemos o que ouvir, não sei se porque trabalharam em silêncio ou se resolveram de última hora formar a agremiação, formar o elenco, mas pouco se ouviu falar do Icasa e é uma das equipes que está muito bem na competição. É verdade. Outra coisa interessante, você focou em cima do autoconhecimento técnico da partida. Você bem disse, o Guarani no primeiro tempo podia ter fechado a partida em si, porque perdeu várias oportunidades. No segundo tempo, quando ele se retrai, o time é mais profissional, aí ele vai para cima e consegue fazer 2 gols no final da partida. E isso faz com que exista uma objetividade maior por parte do técnico. O técnico não soube lançar os verdadeiros jogadores na hora certa e pagou caro com a derrota. A torcida estava eufórica, esperando uma grande partida, já tinha empatado a primeira, e não foi isso que aconteceu. Mas nós estamos começando o campeonato agora. É interessante, no sábado nós vamos ter outra partida aqui com o time do Pernambuco, né, o Salgueiro, e quizás não é hora também de se colocar o técnico fora, não existe isso. A gente tem que dar mais continuidade, credibilidade ao técnico, para ele rever essas peças. Tem peças novas ainda entrarem, que tem gente que ainda está doente, mas a gente acredita. Agora, você bem disse, o câncer do futebol cearense é fazer um gol, voltar para a defesa e achar que ninguém pode fazer mais gol dele. E falando da arbitragem desse jogo, o que você analisaria, já que você é um crítico de arbitragem, a sua maior virtude, vamos dizer assim, analisar o comportamento da arbitragem, o lado técnico, o lado disciplinar, como você viu a arbitragem desse jogo, deixa eu ver, no caso aqui o Antônio Soares Nunes, Haroldo Vinícius, Zé Nilson e Cleiton Nians. O trio de arbitragem piauiense, ao primeiro tempo se portou bem, deixou, obviamente, no segundo tempo, muito a desejar, porque entrou nos jogadores, ele foi fraco, deixou de apitar 2 vezes, por falha maior dos próprios companheiros bandeirinha, que não chegaram à hora e em 2 oportunidades deixaram de marcar offside, tanto para um lado como para o outro. A partida ganhou uma tonalidade diferente, perdeu o seu ângulo de objetividade como ele, atrasava as bolas sempre, deixava de marcar, e isso complicou. E poderia ter complicado mais se o Guarani chega a empatar a partida, não sabemos como é que ia acontecer. Mas é preciso que a CBF, quando escalar juiz, tenha que sentir também o local que ele vai estar e, acima de tudo, tem que ter a técnica e tem que ter a ver o autorrelacionamento dos bandeirinhas com o próprio juiz. Porque o juiz, no primeiro tempo, fez um grande trabalho, mas no segundo se perdeu e poderia ter complicado o jogo todo. Queremos só adiantar que este jogo que nós estamos falando
aconteceu no sábado, dia 7 de julho de 2012, no estádio do Junco, em Sobral. Guarani de Sobral 1, Paysandu do Pará 2 de virada, com os gols do Paysandu, do Quiros e do Iago, enquanto que o time sobralense marcou com Jaécio de cabeça no primeiro tempo. E o time sobralense agora ficou um pouco assim mais complicado diante da torcida, que acreditava em um resultado positivo, já que a equipe começou ganhando, virou o primeiro tempo do primeiro para o segundo com vantagem no marcador e cedeu o resultado para o adversário, e isso fez com que o torcedor ficasse com aquela de que o Guarani dentro de casa não consegue render. O Guarani tem o estádio do Junco como seu pior aliado. Será que isso é só psicológico ou tem isso mesmo? Eu acho que é falta de maturidade dos jogadores, porque todo campo é igual. Existe, obviamente, times que dentro do seu domínio jogam mais, mas o Guarani tem essa problemática maior. Eu concordo com você. Está existindo uma certa resistência por parte do jogador na cobrança de uma torcida que quer vencer. E pelo ímpeto, pela vontade, os jogadores também pecam e não acontece a vitória. Vamos deixar o Guarani quieto? Sim, senhor. Esperar o jogo do próximo sábado, onde o Guarani vai pegar o Salgueiro. O jogo também em casa, aqui em Sobral, no estádio do Junco. Agora, a problemática maior da rodada foi o jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, envolvendo o Ceará e o Criciúma. Uma jogada no gol de empate do Ceará. Para que o telespectador entenda melhor o que aconteceu, existe o fair play no futebol. Ou seja, quando um atleta está de posse de bola e vê que o companheiro adversário está caído, está machucado, ele bota a bola para fora, espera que o atendimento médico aconteça e logo em seguida essa bola é devolvida para que as coisas aconteçam na maior normalidade. Com o Ceará aconteceu o seguinte: houve um atleta do Criciúma no chão, já havia aquela ideia de que estava havendo cera ou coisa assim, mas isso não vem ao caso. E o goleiro do Criciúma botou a bola para fora para que o colega, o próprio companheiro de clube, fosse atendido. Houve a paralisação, os médicos entraram para atender o atleta. E na retomada da partida, o atleta cearense foi ao ataque, fez um gol e empatou a partida. Ou seja, não devolveu a bola. Então, o que nós vamos questionar, doutor Chico Prado, é que se, nesse caso, o fair play existe ou não. É uma questão polêmica, lógico. O que a gente vai conversar aqui é uma coisa de regras. Eu não sei se existe de fato ou de direito, mas na prática existe bastante. Se o fair play só deve acontecer quando o atendimento é mútuo, ou pode ser em todas as situações, com o atleta da sua equipe, com o atleta da equipe adversária, se existe esse intercâmbio de cortesia ou não. Fair play, na linguagem futebolística, quer dizer jogo limpo. E durante a partida não houve o jogo limpo, interpretado pelo Ceará, porque havia, àquela hora, já menções de cera por parte do Criciúma. E isso adveia a problemática maior da partida. Quando o goleiro do Criciúma jogou a bola fora, a fim de que fosse atendido o seu companheiro que estava no chão, fora da área, aconteceu que o jogador do Ceará, que segundo eles era para ter uma compreensão em jogar a bola fora ou entregar ao adversário, não. Eles jogaram a bola ao jogo em si e aconteceu. Deram sequência, o empate. Né? Aconteceu o empate. No momento do gol, ninguém reclamou nada. O time não reclamou nada. Mas fora da partida, lá fora do campo, um dos diretores do Criciúma foi até o técnico do
do Ceará, que tinha segurado a bola e tinha dito que não era para reter, era para reter a bola e não jogar a bola fora e dar continuidade ao jogo. Aí veio a confusão. Parou o jogo, o juiz veio ao gramado, expulsou o técnico do Ceará e ficou a problemática maior. Fair play ou não, houve uma má interpretação porque alguém achava que estava havendo cera. E pelo fato de haver a cera, não contemplava o fair play, que é o jogo limpo e a profissionalização do atleta para ajudar um outro. Vamos entender melhor esse fair play, e entender melhor também o que aconteceu nesse jogo. É como você diz muito bem, é uma questão de interpretação. Eu interpretaria da seguinte forma, que o fair play só acontece quando eu paraliso o jogo para beneficiar o meu adversário. Nisso, o adversário tem que me devolver a posse da bola. De que forma? Se eu botei para lateral, ele tem que bater um lateral e a bola tem que ser devolvida para mim começar a dar sequência na partida. Isso seria o quê? Na minha ótica, um fair play. Porque a bola estava em meu poder e eu parei a jogada para beneficiar o meu adversário. No caso do jogo com o Ceará, houve a paralisação da partida para beneficiar o companheiro de clube. Ou seja, eu interpretaria da seguinte forma: foi jogado a bola para fora, eu perco o direito da jogada para que meu companheiro fosse atendido. Agora, cabe ou não ao adversário devolver a bola para que caracterize um fair play que eu não caracterizaria? O fair play é uma regra de ética profissional. Você bem disse. Quando o atleta de outro time sofre a problemática maior e o reconhecimento de um outro time sobre os dois, acontece o fair play. É eu deixar de prejudicar o meu colega para o meu colega deixar de me prejudicar. Enriquecendo o seu raciocínio. Ou seja, o adversário paralisou a partida em meu benefício. E em contrapartida diz, não, eu vou lhe devolver a cortesia. É o reconhecimento da cortesia, é o fair play. Que isso não deixa de ser ética profissional dentro de uma partida de futebol. Nesse caso do Ceará, você acha que houve uma interpretação correta por parte do PC Guzmão? Por parte do time do Ceará, sim. Porque durante a partida estava acontecendo já a cera. E ele alertou que o fato de ter colocado a bola para fora foi querendo fazer cera a fim de que o Ceará não chegasse ao empate, que ele estava muito em cima na partida. E outra coisa que aconteceu... Só corrigindo aqui, aliás, esclarecendo, o cera, que foi citado muito aqui pelo Dr. Chico Prado, é um ato futebolístico em que o atleta retém o andamento da partida para que o tempo passe e ele consiga se beneficiar do resultado. Ou seja, ele procura paralisar o andamento da partida em benefício próprio. Então, esse comportamento é antifutebolístico, é conhecido como cera, né? É verdade. Pois não, pode prosseguir. Como eu estava dizendo, aí o que aconteceu? Houve esse ato e houve um fato maior de interpretação do time do Ceará. O Ceará achava que ele estava fazendo esse ato de retardar a partida, achou por bem não jogar a bola pelo fato de ter pensado, ele estava havendo cera na partida. Bateu o lateral, aconteceu o gol. Ninguém reclamou. Depois é que veio a confusão na partida em si. E esse auto-reconhecimento, eu acho, para mim, o Ceará teve razão. O Ceará teve razão. Então, no caso aí, você como crítico de arbitragem, você entende que o árbitro da partida, bem que isso não é uma coisa que a arbitragem consiga paralisar, porque não existe legalmente no regulamento. É né? Um ato de consideração futebolística, de profissional para profissional. Tem nada com o árbitro. O árbitro não entra nessa história. A verdade é tanta que durante isso o árbitro não se manifestou. Ele foi se manifestar quando houve a confusão. Que uma pessoa da diretoria do Criciúma foi em cima do técnico do Ceará para dizer que ele tinha retido a bola para que não tivesse havido fair play. Por isso veio a confusão. Aconteceu um caso semelhante num dos Jogos do Brasil, em que
Aí já foi o caso inverso. É diferente. Foi um caso inverso porque o atleta brasileiro reteve a jogada, né? Reconheceu né? que o adversário estava machucado, botou a bola para fora e não houve o reconhecimento por parte. Isso numa Copa do Mundo, né? É verdade. Numa Copa do Mundo. Por sinal, foi uma atitude em que revoltou não só os brasileiros, como todos que estavam no estádio assistindo, começaram a criar aquela clima de animosidade, né? Exatamente. Daí então houve a ideia de que não tinha acontecido o fair play. No caso do Ceará, é uma questão, como você diz, de interpretação. Não se sabe até que ponto essa cortesia, que como você frisou muito bem, é uma coisa de clube para clube, é uma coisa pessoal, não é uma coisa que exista na regra do futebol, mas é muito aplicada. Agora, o que deve ser discutido, o que eu acho que isso aí abriu uma discussão para esse detalhe, é de que forma e quando o fair play tem que ser aplicado. É verdade. É aberta a discussão. E eu acho que a melhor forma de encontrar uma saída para esse detalhe é entender que quando você para beneficiar o adversário, porque você estava em posse de bola, em condição de ação, mas você preferiu paralisar para que o seu companheiro adversário fosse atendido, então a cortesia viria na devolução da bola para que você desse sequência na sua jogada. Agora, na paralisação, eu paralisei, abri mão da minha condição de jogo para que o meu companheiro fosse atendido, aí eu perdi o direito da devolução, porque eu deleguei em causa própria e não em causa alheia. E aí o fair play não caberia. Eu acho que em matéria de interpretação, o PC Guzmão agiu de uma forma correta. Agora, como não é uma coisa comum, gerou toda essa polêmica. Né? Mas é verdade. Inclusive, como você falou, o Guzmão estava agindo em prol do time dele que estava sendo prejudicado. Se estava sendo prejudicado, era um direito dele arcar com aquele prejuízo. Sem ferir a cortesia. Claro, né? sem ferir a cortesia. E a problemática maior se deu depois que houve a confusão fora do campo. Não foi dentro do campo que aconteceu nada. Por isso que eu acho que o Ceará agiu certo, buscando aquilo que era mais importante, que era o gol que aconteceu. E não foi nada questionado pela imprensa, Não. por ninguém, né? Não, nem o time questionou na hora do gol. Depois é que foram falar em fair play, depois foi falar na confusão que aconteceu entre o técnico, que foi expulso pelo juiz, porque o técnico fez com que os jogadores do Criciúma viessem à borda do campo, até problema de murro ia acontecendo lá. Isso tudo criado pelo próprio Criciúma. Por isso eu acho que o Ceará teve direito e teve voz naquela época, sem introduzir na história do gol, que foi o gol salvador da pátria, que empatou a partida. E é mais um motivo para a gente ver que essa questão tem que ser bastante discutida, porque fatos semelhantes virão a acontecer. Fatos semelhantes. Para que não venha a ser interpretado dessa forma. Porque, como você frisou muito bem, e quase que se geraria um problema de agressão dentro de campo, que é o que se questiona muito, é que isso não deve acontecer para que não haja esse espelho para os novos atletas, para a juventude que estão partindo em busca de serem um atleta profissional. Eles trabalham muito o sentido de combate à violência nos gramados, nas arquibancadas, e aqui não se espelham esse tipo de comportamento. Então, de repente, acontece esse tipo de coisa, quase que acontece. Quer dizer, é bom que haja uma conversa em relação a essa discussão. Mas vamos aguardar que as coisas se desenrolem da melhor forma possível. Voltando ao Guarani de Sobral, vamos aguardar que durante toda essa semana o time consiga botar a cabeça no lugar, consiga entender que o mando de campo é uma arma a favor e não contra. É o que vem acontecendo muito no time sobralense. Até porque, doutor, no Pernambuco o time jogou muito, né? Muito. Merecia até ter ganho o jogo fora de casa.
e dentro de casa foi todo esse vexame. Mas fica aqui o nosso desejo de que no próximo sábado o time do Guarani consiga a primeira vitória em casa diante da equipe do Salgueiro pela Série C do Campeonato Brasileiro de 2012. Ele joga sábado com o Salgueiro e a gente espera que ele adocique a boca da torcida com a vitória. Legal, você agora deu uma de Beto Barbosa, né? Doutor, muito obrigado pela sua... Você, muito obrigado a vocês, sempre estamos aqui para compor e para cooperar com você e com todo o Sobralense. Tudo bem, estamos chegando ao final de mais um Esporte em Debate. É um projeto do INTEC e das faculdades INTA. Eu estive com o doutor Chico Prado neste belíssimo debate sobre o jogo do Guarani e do Paysandu e essa problemática do jogo envolvendo o Ceará e o time do Criciúma. Eu sou Luzimar Castro e volto no próximo programa.